Estamos de volta aqui com o terceiro bloco, terceiro e último bloco, né? Já estamos aí com um monte de perguntas, doutor, ainda para fazer para o senhor. E para você que chegou aí agora, gosto sempre de estar falando, repetindo. Estamos aqui hoje com o doutor José Walter Prado, que é médico psiquiatra. E estamos abordando aí sobre o Janeiro Branco, a psiquiatria e a saúde mental. Já falamos bastante aqui no primeiro e no segundo bloco e vamos dar continuidade aí. Mas antes eu gostaria já de mandar um abraço aí para os alunos dele, né, doutor? Que o senhor trabalha lá na Facimpa, é professor lá na Facimpa. Então já dá um alô aí para a turma da Facimpa, que sempre está ligadinha no programa. Doutor, o tratamento. Vamos falar agora a respeito de tratamento. É sempre medicamentoso? Um dos pilares do tratamento é a medicação. Mas nem sempre a gente trata com medicação. Nós temos uma série de transtornos que, quadros iniciais, quadros leves, nós podemos lançar a mão de outras ferramentas terapêuticas, como a psicoterapia, psicoeducação, orientação. Então, claro, os transtornos moderados a graves, que já apresentam um problema na vida do paciente, a gente vai lançar a mão da medicação. Eu diria que o principal pilar do tratamento é a medicação da maioria dos transtornos, porém nem sempre é necessária a medicação. Ou muitas vezes a medicação é associada a outras ferramentas terapêuticas, né, como a gente comentou no primeiro bloco, com os psicólogos fazendo psicoterapia, atividade física, né, psicoeducação, melhoria na qualidade de vida, orientação. Então eu diria que a maioria dos transtornos sim são tratados com medicamento, mas a associação do medicamento com outros pilares do tratamento são mais efetivos. De tratamento, Walter, assim, também eletroconvulsoterapia. Eu lembro que na faculdade tinha algumas discussões. Ainda se faz esse tratamento? Ainda atualizado? Como é que tem alguma indicação? Ou explica também para os nossos telespectadores, porque alguns já podem até ter escutado algum tipo de instrução desse tratamento, mas como o pessoal chamava de choque, alguma coisa assim, né? Explica alguma coisa, explica para o nosso telespectador a respeito desse tratamento. Perfeito, é uma pergunta muito interessante, né? A eletroconvulsoterapia é um tratamento muito antigo e talvez um dos primeiros da psiquiatria. Hoje ainda se faz a eletroconvulsoterapia, porém é bem diferente do que se fazia há anos atrás, né? Hoje é feito no centro cirúrgico, com anestesista, com sedação, uma corrente elétrica bem baixa, né? Então, hoje ainda se faz. Nós temos algumas indicações, principalmente para casos graves, refratários, onde o paciente não apresenta melhora medicamentosa ou não pode tomar medicação. Por exemplo, uma curiosidade, a eletroconvulsoterapia é indicada, por exemplo, para gestantes no primeiro trimestre de gestação, onde a maioria das medicações é teratogênica, ou seja, causa má formação no feto. Então, a eletroconvulsoterapia é um tratamento indicado para isso. Paciente, por exemplo, que tem uma hepatopatia grave, ou seja, uma falência no fígado muito grave, não pode tomar medicação, a eletroconvulsoterapia é indicado. Renais crônicos, idosos, enfim, então você tem uma série de indicações da eletroconvulsoterapia. Eu vou falar um pouquinho da história da eletroconvulsoterapia, bem resumidamente, para vocês entenderem como surgiu a psiquiatria, como surgiu na psiquiatria a eletroconvulsoterapia. Há mais de 100 anos atrás não tinha tratamento medicamentoso e a medicina era só observacional, então você observava os pacientes e via o que melhorava, os sintomas que um paciente tinha, o outro não tinha, um melhorava, o outro não melhorava. O que aconteceu? Alguns pacientes que tinham uma psicose, por exemplo, a esquizofrenia, quando eles tinham uma crise convulsiva, eles apresentavam melhora dos sintomas psicóticos. Ou seja, aquele paciente tinha alucinação, ou seja, ele tinha uma ruptura com a realidade, estava psicótico, tendo alucinação, achando que as pessoas estavam perseguindo ele. Quando ele tinha uma crise convulsiva, ele apresentava melhora. Então, os médicos observaram isso, começaram a causar voluntariamente em alguns pacientes essas crises convulsivas. Então, começou desde a hipotermia,
né, lá na Europa, em local que faz 0 grau, menos 5 graus, deixar o paciente exposto ao frio até convulsionar, até aplicar insulina para o paciente ter uma hipoglicemia e convulsionar, até chegar no choque. Claro, começou-se com uma amperagem muito alta, uma corrente elétrica muito alta, onde o paciente machucava, sentia dor, e foi evoluindo ao longo dos anos. Então, hoje é um procedimento, para quem tem indicação, extremamente seguro, não causa dor, tá? E feito em alguns centros psiquiátricos grandes. Então, no Pará não se faz eletroconvulsoterapia. Então, hoje, basicamente, é no Sudeste, Rio e São Paulo e Belo Horizonte, onde você tem clínicas e centros especializados em eletroconvulsoterapia. Agora, outra pergunta, Walter, é a respeito do caráter hereditário de algumas doenças psiquiátricas. Algumas patologias têm caráter hereditário. Na psiquiatria, é comum encontrar as patologias e as pessoas perguntarem se passa de pai para filho. Tem patologias que têm esse caráter ou não? Tem. Na psiquiatria, como nas especialidades médicas de uma forma geral, o caráter hereditário é extremamente importante. Nós temos uma correlação íntima de transmissão de gene de doença mental. Então, desde patologias que em torno de 40% tem chance de transmitir, até patologias em 70% a chance dos filhos apresentarem. Por exemplo, os transtornos de humor. Quando eu falo transtornos de humor, eu estou me referindo principalmente à depressão e ao transtorno bipolar. Se um dos pais tem depressão ou transtorno bipolar, o filho tem em torno de 40% de chance de ter também o transtorno de humor. Agora, se o pai e a mãe, ou seja, ambos apresentam doença mental, transtorno de humor, o filho tem até 70% de chance de ter também uma doença mental. Então, quando a gente fala da depressão, que é a patologia mais comum, né, onde o pai e a mãe apresentam depressão, o filho tem até 70% de chance também de ter depressão ou algum outro tipo de transtorno de humor. Então, é extremamente relevante o caráter hereditário na psiquiatria e na saúde mental. Doutor, aí vem a pergunta que não quer calar, né? Existe cura para a depressão? Sim, mas eu usaria o termo recuperação, né? Sabe-se que hoje a maioria das doenças mentais apresentam uma recuperação. Então, quando a gente fala em depressão, a gente precisa dividir o tratamento em 3 fases. A primeira fase, que é a fase do diagnóstico e do tratamento inicial, que é a fase aguda, onde o paciente vai apresentar uma remissão dos sintomas nos primeiros meses. Então, de 1 a 3 meses, o paciente apresenta essa remissão dos sintomas. Após o 3º mês, a gente entra no período de remissão e recuperação. E após esse período, a gente pode falar numa recuperação total dos sintomas. Então, um paciente que iniciou o tratamento para depressão e apresenta essa melhora do quadro clínico, em 6 meses ele apresenta uma recuperação, então a gente pode falar que o paciente está curado. Tá? Claro que precisa acompanhar e observar uma série de critérios e precisa ter cuidado. Né? Realmente entrou em remissão, realmente ele não está apresentando sintomas, então se o paciente apresentou de 3 a 6 meses uma remissão dos sintomas relevantes, a gente pode dar alta para esse paciente. Um detalhe importante, muitos pacientes abandonam o tratamento, então ele começou a tratar agora em janeiro, começou a receber o diagnóstico de depressão, começou a tomar medicação. Daqui 30 dias ele apresenta melhora do quadro e para de tomar o remédio. A chance desse paciente ter uma recaída e voltar a ter os sintomas de forma mais grave é muito grande. Então, o que a gente precisa deixar claro é que mesmo apresentando a melhora do quadro depressivo nas primeiras semanas, o paciente precisa manter o tratamento por no mínimo de 3 a 6 meses. Aí sim, a gente chega nesse período de recuperação e pode dar alta para o paciente. Doutor, e quanto tempo dura esse tratamento? O remédio é para sempre? A pessoa sempre vai precisar estar tomando medicamento? Ou cada caso é um caso? Explica aí para o nosso telespectador.
a escolha da medicação ela é totalmente individualizada, mesmo porque a maioria dos transtornos mentais, como a depressão, apresenta várias sintomatologias. Então, falando de depressão, por exemplo, o paciente apresenta um rebaixamento do humor. Fora o rebaixamento do humor, ele pode ter uma diminuição do sono ou um aumento do sono, uma diminuição da alimentação ou um aumento da alimentação, por exemplo, uma compulsão alimentar. Então, a escolha da medicação ela é totalmente individualizada. Então, a gente vai escolher um antidepressivo e também um antidepressivo que atue nesses sintomas secundários. Então, o tratamento é individualizado. A fase do tratamento da depressão. Normalmente, do primeiro ao terceiro mês é a fase de remissão, é onde os sintomas começam a diminuir. Após esse período é a fase de recuperação. Então, o paciente que apresentou melhora de 3 a 6 meses, a gente dá alta para esse paciente. Então, eu diria que o tratamento médio aí de uma depressão é de 3 a 6 meses. Claro, tem paciente que vai necessitar um pouco mais de tratamento. Tá? Normalmente, eu uso o critério subjetivo, que é 3 meses após a melhora. Então, o paciente começou a tratar agora em janeiro. Em fevereiro, ele volta comigo. Ele está bem, melhorou muito, então eu conto a partir de fevereiro mais 3 meses. Aí a gente pode começar a pensar na alta. O paciente demorou 3 meses para ficar bom, então o tratamento vai ser de 6 meses. Demorou 1 ano para ficar bom, então e assim sucessivamente. Então a gente conta aí uma média de 3 a 6 meses após a melhora, para aí sim começar o desmame da medicação e programar uma alta. Walter, agora assim, eu trabalhei bastante tempo em emergência, hospitais. O Walter também trabalhou, ajudou também no hospital lá de São João do Araguaia também, né? Vou mandar um abraço para o pessoal lá do hospital de São João, da equipe de saúde. Em muitas oportunidades no hospital, nós escutamos ou até atendemos pacientes com surto psicótico. E alguém já pode ter escutado esse termo também, surto psicótico. Tem como explicar, colocar para o telespectador de maneira objetiva, clara, o que é o surto psicótico, as características de um surto psicótico? Sim, é uma pergunta extremamente relevante e frequente, né? O surto psicótico, falando resumidamente, seria uma ruptura com a realidade. Ou seja, o paciente apresenta alteração da senso-percepção. O que isso quer dizer? Ele apresenta uma alteração nos sentidos. Então, igual nós estamos conversando aqui, ouvindo voz, o paciente em surto psicótico escuta uma voz que só ele escuta, ou vê alguma imagem que só ele vê. Tá? E também está associado com delírios persecutórios, ou seja, achar que as pessoas estão perseguindo ele, achar que tem alguém atrás dele, achar que tem uma conspiração para fazer mal. Então, resumidamente, o surto psicótico é uma ruptura com a realidade, certo? Então, o paciente apresenta alteração, normalmente alucinações auditivas, alucinações visuais e os delírios persecutórios, que é achar que tem o tempo todo alguém querendo fazer mal para ele. Tem uma pergunta aqui que é assim, doutor. Um paciente que possui quadro de ansiedade desde criança tem que tomar remédio? Como saber se estou doente? É uma pergunta aí para o senhor estar respondendo para a gente. Certo. Essa é uma questão interessante, porque a ansiedade, muitas vezes, as pessoas pensam que a ansiedade ela é sempre patológica, ou seja, a ansiedade ela é sempre doença. Não. A ansiedade ela é comum e ela faz parte da vida de todo ser humano. Desde a evolução dos mamíferos, a ansiedade ela está presente. Por quê? Ela é um mecanismo fisiológico, ou seja, ela é um mecanismo normal em todas as pessoas. Nós precisamos da ansiedade para viver, nós precisamos do medo para viver. A gente precisa ter medo, por isso que a gente toma certas precauções, atravessa a rua olhando de um lado para o outro. Né? Então, a ansiedade ela é comum e ela é presente na nossa vida. A ansiedade torna-se patológica, ou seja, ela precisa de tratamento quando começa a incomodar a nossa vida. Quando a ansiedade começa a te limitar. Então, a ansiedade começa a te limitar a ir para o trabalho, começa a te limitar a falar em público, começa a te limitar a dirigir, começa a te limitar a ir no mercado. Então, quando a ansiedade começa a atrapalhar a sua vida, aí sim ela precisa de tratamento. Então, normalmente ela começa com quadros mais leves e vai evoluindo, a chegar num ponto da pessoa não conseguir ir no mercado, não conseguir ir para o trabalho, não conseguir dirigir, não conseguir falar em público, não conseguir pedir uma informação. Então, a ansiedade, muitas vezes, quando ela começa a impactar diretamente na qualidade de vida, ela precisa de tratamento. Agora, Walter, infelizmente o programa tem um horário.
E já estamos caminhando para encerrar o programa. Mas ainda assim, aquele telespectador que ainda ficou na dúvida, quando é que eu devo procurar? Será que eu devo procurar um psiquiatra? Como é que pode ser esclarecida ou tirar ou diminuir essa dúvida dele? Quando é que ele precisa de um atendimento psiquiátrico? Essa é uma dúvida comum, né? Várias pessoas perguntam, Walter, quando eu preciso ir no psiquiatra? Por que eu preciso ir no psiquiatra? E na psiquiatria a gente tem uma máxima que é o seguinte: se você acha que você precisa ir no psiquiatra, é porque você precisa ir. Então é importante, né? Como a gente falou lá no começo do programa, esse estigma sobre a saúde mental tem diminuído, né? Então o psiquiatra ele está para atender não só doenças graves, mas também os quadros iniciais. Quanto antes você for no psiquiatra, menos medicação vai precisar usar, menos tempo, medicações em doses menores. E a grande questão de ir no psiquiatra isso está incomodando sua vida, está te fazendo mal, está incomodando as pessoas ao seu redor, está atrapalhando o seu trabalho, está atrapalhando o seu lazer, está atrapalhando sua qualidade de vida? Então, se alguma dessas respostas você respondeu sim, é porque é importante você ir no psiquiatra. De fato, essa última pergunta aí foi para fechar mesmo, né? Para selar assim, da importância da medicina psiquiátrica, né? Do médico psiquiatra e das observações que o doutor acabou de fazer. E eu já gostaria aqui, né, a gente já está encerrando o programa, né, mas já gostaria de agradecer ao doutor José Walter por ter aceitado esse convite para estar aqui conosco, tirando todas essas dúvidas, passando as melhores informações para você, telespectador, porque a gente só procura trazer os melhores aqui no programa mesmo, assim, que dão segurança para você que está aí em casa. Então, muitíssimo obrigado, doutor José Walter. Ele, além de dar aula na faculdade, vai começar ali no IML, ele também atende, tá? Se você sente essa necessidade aí, lá na Clínica Vida e Harmonia, na Rua Natal, no bairro Belo Horizonte. Está passando aqui embaixo agora o telefone, o endereço, e qualquer coisa, agende sua avaliação lá com o doutor José Walter Prado. Então, muitíssimo obrigado, doutor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que espaços como esse são extremamente relevantes, né? Quando a gente puder estar fazendo alguma coisa para ajudar a população, para esclarecer, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, é extremamente importante. Tá? E gostaria de dizer para as pessoas que estão em sofrimento mental, estão ansiosas, estão depressivas, estão com algum problema, não hesite em procurar o psiquiatra, incentive a pessoa que você está percebendo que está com algum problema a procurar o psiquiatra, porque quanto antes procurar ajuda, mais rápido é o tratamento, menos medicação. Então, a gente está disposto e à disposição para ajudar. Muito obrigado. Walter, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui também, esclarecendo alguma dúvida, aliás, muitas dúvidas. Certamente o nosso telespectador foi beneficiado com esclarecimentos. E de já também deixar em aberto o convite para outra oportunidade para estar conosco também, tá bom? Agradecer ao telespectador que assistiu do início ao final. Continue conosco, porque o programa é esclarecedor e tem buscado trazer o máximo de informações possíveis, tá bom? Nosso muito obrigada a você, telespectador, por ter ficado aí conosco. Agradecer, eu queria hoje mandar, gente, um abraço assim, especial para todas as equipes de trabalho dos hospitais, tá? Do Hospital Regional lá, uma equipe assim, que eu tenho um carinho muito grande, que é da UTI Covid, viu? Muito obrigado a vocês que trabalham aí, a fisioterapeuta Josi, Julimar, assim, tem uma equipe gigantesca lá, que eu não quero nem estar falando o nome para não ser injusta, né? Mas eu gostaria de mandar um abraço bem especial para toda a equipe da UTI Covid lá do Hospital Regional, que tem se doado para salvar vidas, né? Então, muitíssimo obrigado a vocês. E não percam os nossos programas, né? Não deixe de baixar o aplicativo Missão Saúde na TV, vai lá no Play Store e baixe o aplicativo Missão Saúde, ok? Então, fique ligadinho aí em todos os nossos programas Missão Saúde na TV.